E aí, pessoal, vamos lá, vamos hoje encerrar nossa semana, né, com mais umas aulas aí de matemática. Eu sou o professor Pablo, estamos aí com vocês aí do sexto ano. Um abraço aí para todos que estão ligados aqui nessas aulas da TV. Essas aulas agora ficaram bem mais importantes. Muitas escolas aí a gente já está voltando aí no formato híbrido. Alguns alunos assistem aulas e acompanham aqui o restante da semana nas aulas da TV, tá? Então, muito importante aí vocês estarem atentos às aulas da TV. Ok, pessoal? Pessoal, dessa semana nós estamos vendo uma habilidade muito interessante, que é a habilidade que envolve as unidades de medidas, né? Vocês já viram lá no início da semana um pouco sobre área, né? Área de triângulos, área de quadrados, com o professor Márcio Jean, viram muito bem. No meio da semana a gente já viu também aqui um pouco sobre capacidade e volume comigo, né? E hoje a gente vai dar continuidade a isso, pessoal. A gente vai ver hoje um pouco de volumes, só que mais específico a blocos retangulares, certo? E na aula seguinte nós vamos fazer aí aquela belíssima revisão da semana, que eu sei que vocês adoram aí, resolvem, já estão aí com o PDF da atividade, já tentaram aí responder pelas aulas que foram dadas na semana, né? Muito bacana. Então, vamos lá, vamos comigo aqui agora para a nossa aula de hoje, pessoal. Nossa aula de hoje. Então, nossa aula de hoje nós vamos continuar aí com volume e capacidade, né? Nós estamos essa semana aí envolvendo volumes e capacidade comigo. Vocês já viram um pouco de área, como eu disse, né? Mas vamos continuar aí com nosso volumes e capacidade. Nossa habilidade, né? Vocês já estão aí bem familiarizados, já sabem que a habilidade dessa semana toda vai ser essa. Resolver elaborar problemas que envolvam as grandezas massa, área, capacidade e volume, sem o uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas a outras áreas do conhecimento. E a nossa expectativa de aprendizagem dessa aula, né, pessoal, é resolver problemas envolvendo noções de volumes de um bloco retangular. Bloco retangular, certo? Então, olha, vamos lá. Na página 265 do livro de vocês viram que eu comecei nas aulas anteriores, eu falei um pouco sobre o volume, né? Nós falamos um pouco sobre o volume, eu mostrei lá alguns blocos, né? E disse que a gente iria ver especificamente numa aula mais posteriormente. Então nós estamos aqui agora. Essa página aí está no livro de vocês, esse acompanhamento aqui, tá? Então veja só, acompanhe. Como medir o volume desse bloco? Nós temos aí um blocozinho, certo? Temos um bloco bem firme aqui. Como é que a gente faz para calcular o volume desse bloco? Apenas com essas dimensões, com tamanho, né? Então olha só. Primeiro vamos dividi-lo em cubinhos para ver de quantos cubinhos é formado o bloco. Então dividiu aqui o bloco em vários cubinhos. Parece muito aquele bloco do material dourado, né? Vocês já viram aí nas escolas, com certeza, esse material dourado. Então, olha só. Observando apenas uma das camadas do bloco, percebemos que são 5 fileiras de 3 cubinhos, né? Então, vejam só. Temos 1, 2, 3, 4, 5 fileiras. 1, 2, 3, com 3 cubinhos, né? Então, tem 5 fileiras com 3 cubinhos. Foi o que a gente fez lá no início da aula anterior, né? Então, 5 vezes 3 vai dar 15 cubinhos. 5 filas de 3 cubinhos vai dar 15 cubinhos. Então, como eu disse, ó, em cada basezinha dessa, em cada camada dessa, nós temos 15 cubinhos. Aí o que é que a gente precisa ver? Quantas camadas são? No caso aqui são 4. Então a gente vai pegar, ó, 4 vezes 15, que vai dar 60 cubinhos. Como o bloco todo possui 4 camadas, né, temos que 4 vezes 15 vai ser 60. Então, é bem simples de você calcular o volume de um cubo desse se ele está todo dividido em cubinhos, né? Então, nesse cubo aqui, nesse bloco, é um cubo, né? Nesse bloco, ele tem 60 cubinhos aqui desse tipo, né? Então vamos lá. Então podemos dizer que o volume
certo? Podemos dizer que o volume desse bloco é 5 vezes 3 vezes 4, certo? Que deu 60. Onde nós temos aí que 5 é a quantidade de camadas na altura, a quantidade de blocos por fileiras, é o 3, e a quantidade de fileiras, que é o comprimento. Vemos, então, que para calcular quantos cubinhos formam o bloco, ou seja, para calcular o volume do bloco usando esses cubinhos como unidade de medidas, multiplicamos o comprimento do bloco por sua largura e por sua altura. Então, vejam só, para a gente calcular aqui ó, o volume desse cubo, a gente multiplicou 5 vezes 3, né? 5, 3 cubinhos aqui, vezes 3, vezes a altura que é 4. Isso aqui a gente viu que deu 60, certo? Para a gente fazer esse cálculo. Foi isso que a gente fez. Então veja só, os blocos retangulares, pessoal, algumas ruas são calçadas com pedras. Cada uma dessas pedras lembra um sólido geométrico conhecido como bloco retangular. Isso aqui ainda não é 100% da cidade, mas muitas cidades têm o chamado calçamento, né? Aquele calçamento é feito com esses blocos retangulares, certo? Então é só para você ver uma aplicação que aqueles blocos retangulares são interessantes. Olha aí, ó, nós temos aí um tipo aí de um bloco, vejam só. Suponha que a imagem ao lado represente um bloco retangular de pedra, com as seguintes dimensões. Tá aí as dimensões, né? Nós temos aqui o bloco com 2,5 metros, né? Nós temos aqui com 4 metros e nós temos aqui com 2,5 metros de altura, certo? Nós temos a largura, o comprimento e a altura. De modo prático, vemos que é possível obter o volume de um bloco retangular multiplicando suas 3 dimensões. No caso, nesse bloco, multiplicamos o comprimento, que é 4, a largura, que é 2,5, e a altura, que é 2,5, certo? Página 267 aí do livro de vocês. Então, olha, no exemplo anterior, pessoal, ali, o que foi que a gente usou como unidade de medida? Nós dividimos o bloco maior em cubinhos, certo? No nosso dia a dia, nas nossas aplicações, o que é que a gente vai dividir? O que é que a gente conhece? A gente conhece as medidas de comprimento, né? Tanto do comprimento, da largura, como a altura. A gente sabe que isso é unidade de medida, vai ser em centímetros ou vai ser em metros, certo? Então, isso vai aparecer. Então, essa vai ser a unidade que a gente vai utilizar para fazer esses cálculos. Mas o modo é o mesmo, como ele disse aqui, ó. No caso desse bloco, multiplicando o comprimento, que é 4, a largura, que é 2,5, e a altura, que é 2,5, nós vamos ter o quê? Ó? Fizemos aqui a mesma multiplicação, do jeito que a gente fez no anterior, só que lá não era medida, lá era quantidade de bloquinhos. Aqui a gente está usando a medida, certo? Então é a mesma coisa, a gente vai sempre multiplicar comprimento, largura e altura para achar esses volumes desses blocos. Então olha aí, ó, 4 vezes 2,5 vezes 2,5 vai dar exatamente 25, certo? Então olha, 4 vezes 2,5, pessoal, dá 10. 10 vezes 2,5 vai dar 25 metros cúbicos. E vocês lembram, né, que volume ele é dado em metro cúbico, ou pode ser centímetro cúbico. Nós vimos muito lá o decímetro cúbico, certo? Mas é sempre, não pode esquecer aqui, ó, quando for volume, não pode esquecer desse 3 aqui em cima, que é do cúbico, tá bom? Então vamos lá, vamos ver se vocês entenderam, vamos fazer aqui algumas aplicações aí, ó, no livro de vocês, né? No livro de vocês aí tem uns bons exercícios disso aí. Vejam só, na página 268. Primeiro, diz aí, ó, o cubo colorido de verde na figura abaixo indica a unidade padrão. Então aqui, ó, nossa unidade é esse cubinho aqui, ó. Nós temos vários aqui, certo? De medida do volume da caixa. Quantas dessas unidades cabem na caixa? Então, quantos cubinhos desse vai caber nessa caixa? E olha aqui, ó, ele não preencheu a caixa toda, porque não é preciso, ele botou só as dimensões que a gente precisa, que é o quê? Aqui, ó, o comprimento, que são quantos cubinhos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. A largura, que são quantos cubinhos? Ó, 1, 2, 3. E ele colocou aqui a altura, que são quantos cubinhos? 1, 2, 3, 4. Então, o volume dessa caixa vai ser 6 vezes 3 vezes 4. Pessoal, olha, a ordem aqui não importa, porque como é a multiplicação,
Vocês lembram lá da propriedade da multiplicação, né? Que a ordem dos fatores não alteram o produto. Então, tanto faz você multiplicar aqui em qualquer ordem, certo? Então, o volume aqui vai ser 6 vezes 3 é 18, certo, pessoal? 18 vezes 4, olha só, 18 vezes 4. Vamos fazer a continha, né? 4 vezes 8 é 32, fica o 2, vai 3. 4 vezes 1 dá 4, 4 mais 3 é 7. Então é 72. Aqui a gente não vai botar metro cúbico, centímetro cúbico, nada, porque aqui não está em medida de comprimento. Nós estamos calculando aqui é o cubinho, certo? Então aqui o volume dessa caixa são 72 cubinhos desses aí, né? 72 cubinhos, tá bom? Bem simples calcular esses volumes, né? Então veja só, vamos colocar aí, ó, vamos ver aí agora com vocês. Eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês fazerem essa segunda questão, né? Que é para considerando o cubinho também, outra de cubinho, como unidade de volume. O volume do bloco representado na figura abaixo é. Então, com vocês, 2 minutos. De volta, e aí pessoal, essa questão aí é bem fácil, né? O cubinho aí está muito bem dividido, tranquilo, né? Você precisa saber aqui. Vamos lá, nós precisamos saber aqui no comprimento, temos 1, 2, 3, 4, 5 cubinhos. Na largura nós só temos 2 e na altura nós temos 1, 2, 3, certo? Então o volume aqui desse cubinho vai ser 5 vezes 2 vezes 3. Fácil, né? Essa multiplicação, até a multiplicação é fácil. 5 vezes 2 é 10, 10 vezes 3 vai dar 30. Então nós temos aí 30 cubinhos, letra D de dado, certo? Beleza, pessoal? Fácil, né? Vamos lá. Mais um aí do livro de vocês, continuem no livro de vocês, questão número 3. Mais uma vez está nos cubinhos aí, né? Na figura abaixo tem-se uma caixa sem tampa que foi preenchida com cubos cujos lados medem 1 centímetro. Qual é o volume dessa caixa? Ah, agora ele botou aí, ó. Cada cubinho desse, né? O ladinho dele aqui, pessoal, mede 1 centímetro. Aí agora sim eu vou conseguir colocar lá o volume em centímetros. O volume vai ser em centímetros cúbicos, certo? Mas quanto? Aí é com vocês. Vocês vão calcular aí, pessoal. Tá? Eu vou dar 2 minutos aí de novo para vocês. Com vocês.
Vamos lá. De volta. Fácil aí, né, pessoal? Então vamos lá. Ver as dimensões. Tem que ver as dimensões. Bem, a gente sabe que cada tracinho desse aqui, né, que é uma arestazinha, é 1 centímetro, 1 centímetro. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, ó, todo vai ser 5 centímetros. Isso aqui nós temos 3, né? 1, 2, 3. Então aqui todo vai ter 3 centímetros. E a altura nós temos 1, 2, 3, 4. Será 4 centímetros. Então o volume vai ser 5 vezes 3 vezes 4, certo? Comprimento, largura e altura, certo? Então, esse aqui é parecido até com o problema do nosso exemplo, né, pessoal? 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 4 vai dar 60 centímetros cúbicos, certo? Agora aqui eu posso botar os centímetros cúbicos. No caso aqui, letra A, certo? Por que eu posso colocar aqui os centímetros cúbicos? Porque as medidas ele me deu, né? Cada unidadezinha dessa é 1 centímetro. Então aqui nós temos 5, 3 e 4. Bom? Bem tranquilo. Vamos lá. Questão número 4, novamente aí do livro de vocês, tá? Isso aqui é para vocês entenderem, ó, qual é o volume de um bloco retangular cujas dimensões são 30, 18 e 12 metros. Porque vocês vão fazer esses cálculos não necessariamente vendo a figura. Pode aparecer sem necessidade de ter a figura, se vocês precisam fazer esse cálculo, tá? Mais 2 minutinhos aí para vocês. Com vocês, pessoal. E aí, pessoal, de volta. Essa aqui, bem fácil também, né? Como eu disse, não tem o desenho do bloco, mas você precisa saber fazer essa conta sem precisar do desenho. E como eu disse para vocês, basta você multiplicar as dimensões. Aqui ele já deu as 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Já deu as 3 dimensões. Então, basta fazer a multiplicação dessas 3 dimensões. Aqui tem uns números muito grandes, vai precisar que a gente faça a continha aí separadamente, né? Então, olha só. Então, quem vai ser o volume aqui, ó? Vai ser 30 vezes 18 vezes 12, certo? 30 vezes 18 vezes 12. Então, vamos fazer aqui com calma, né? 30 vezes 18. Então, olha só. 30 vezes 18. Vou fazer a multiplicação aqui. 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 3 é 24. Ok? Tracinho 1 agora. Ó. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 3, 3. Então, nós temos aqui 0, soma, né? Isso aqui. 4 mais 0 vai dar 4. 2 mais 3, 5. Então, 540. Então, 30 vezes 18 deu 540. Então, vou pegar agora o 540 e multiplicar por 12. Então, vamos lá. 540 vezes 12. Também faça essas multiplicações aqui, você tem tabuada aí, faz isso aqui facilmente, né? 2 vezes 0 dá 0,
2 vezes 4 é 8. 2 vezes 5 é 10. Tracinho aqui na unidade. 1 vezes 0 vai dar 0. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 5, 5. Né? Soma isso aqui. Então aqui nós temos 0. 8 mais 0 vai dar 8. 0 mais 4 vai dar 4. 1 mais 5, 6. Então o volume aqui, pessoal, vai ser 6.480 o quê? Metros cúbicos. Por que metros cúbicos? Porque as unidades elas estão em metros, certo? Então aí nosso volume aqui desse bloco retangular é 6.480 metros cúbicos, certo? Então, sempre é só fazer a multiplicação dessas medidas. Nós pulamos aí para a questão 6, né? Eu pulei a questão 5, que é de um cubo, diz aí, ó. Devo construir uma piscina de 8 metros de comprimento por 5 metros de largura e 1,5 metro de profundidade. Qual o volume de terra que deve ser retirado? Então, pensou aí na piscina. Aqui nós temos as 3 dimensões também, pessoal. 8, 5 e 1,5. Essa profundidade aqui, pessoal, é como se fosse a altura do bloco, né? A altura do bloco. É a profundidade, mas que representa a altura do bloco. Então, qual vai ser o volume aqui, pessoal? 8 vezes 5 vezes 1,5. 8 vezes 5 é bem fácil, dá 40, né? O volume aqui, ó, 8 vezes 5 é 40, vezes 1,5. Pessoal, 40 vezes 1,5, pessoal, vai dar 60, certo? Metros cúbicos. 60 metros cúbicos, ok? Então, pessoal, acho que por hoje, por agora, nossa aula está terminando, né? Nossa aula está encerrando aí. Teria mais uma questão aí para a gente fazer, mas a gente vai ver aí na aula seguinte, a gente vai fazer revisão, a gente vai fazer mais questões aí envolvendo essas unidades de medidas, esses cálculos de volume, tá bom? Então a gente volta daqui a pouquinho com a revisão da semana, tá bom? Voltamos já.